E nós vamos falar agora sobre o caso do eurodeputado Dominik Tarczyński. Ele entrou aqui com uma petição junto com 15 outros deputados no Parlamento Europeu para repetir as sanções da Lei Magnitsky na Europa. Lembra, a Lei Magnitsky existe nos Estados Unidos e em outros países, no Japão, na Inglaterra e na Europa. Tem leis equivalentes. Tem outros nomes nesse país, mas é a mesma lógica. E aí você pode falar assim, mas a Europa não vai fazer, a Europa está do nosso lado, ninguém lá na Europa gosta do Trump. Eu vou explicar para vocês por que nesse vídeo. Sim, tem uma chance grande da Europa aceitar esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, porque precisa dos Estados Unidos. Ao contrário do que o Lula gosta de imaginar, a Europa briga com o Trump, mas no final das contas sabe que precisa do Trump. Aqui no Brasil, o pessoal tem dado muito pouca importância à guerra da Ucrânia e da Rússia. Não percebe o risco fundamental para a sociedade humana. O pessoal da Europa sabe disso daí e sabe que precisa dos Estados Unidos para defender a Europa contra a Rússia. Mas tem um segundo motivo. É porque os Estados Unidos está correto. O Alexandre de Moraes, de fato, está violando os direitos humanos de um monte de gente. São casos absurdos, são inúmeros casos absurdos. O caso do Clezão, que morreu na cadeia depois do Ministério Público ter pedido para soltar ele. E aí a Europa não vai querer se meter nesse meio, não vai querer botar a mão nessa cumbuca, né? Lembra, como é que funciona na Europa? Cada país tem o seu parlamento, tem o seu congresso. Além disso, você tem o parlamento da União Europeia, que são deputados eleitos por cada país, e esse parlamento toma as decisões para a Europa como um todo. Então ele é um dos parlamentares da Polônia. Então, bacana, o cara tá fazendo correto, tá aqui a carta dele. E muito interessante esse negócio, e tem muitas evidências disso aqui. Ele bota aqui um monte de matérias de jornais que saíram principalmente no exterior, ressaltando o absurdo que é a posição do Alexandre de Moraes. Enfim, e aí muita gente pode pensar assim, não, mas a Europa não vai fazer isso, a Europa não tá nem aí para esse caso. E, de fato, é um pouco mais difícil a Europa fazer isso do que os Estados Unidos fazer isso. Por quê? Porque o Trump vê o caso do Bolsonaro pessoalmente. O Trump entende que o que estão fazendo com o Bolsonaro é o que fizeram com ele. Na Europa, não há esse interesse tão direto, mas como eu falei para vocês, muita gente está vendo esse caso do Alexandre de Moraes e entendendo o absurdo que é isso, tá? Todo mundo consegue ver que é um absurdo. Então, eu não sei como é que vai ser o processo lá na União Europeia, se vai demorar muito tempo, se vai ser rápido, mas não ache que tá ganho isso não, tá? O pessoal do Lula tem essa visão de que não, que a Europa vai ficar do nosso lado. A Europa não tem escolha. A Europa precisa dos Estados Unidos para se proteger da Rússia, precisa dos Estados Unidos economicamente e militarmente por conta disso. Então, não tem alternativa.